Eu fui obrigada a me casar com o homem que destruiu a minha família. Mas o que ninguém sabia é que o amor entre nós seria o começo de uma guerra sangrenta. Antes de descobrir o que aconteceu comigo, já se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo essa história, porque o que vem agora vai te deixar sem fôlego. Meu nome é Isabela Rossi, e eu nasci nas sombras. Literalmente. Meu pai, Lorenzo Rossi, era um dos homens mais temidos da máfia italiana. Minha família controlava o tráfico de armas em toda a região sul da Itália. Cresci vendo homens se ajoelharem diante do meu pai. Vi sangue, vi traição, vi morte. E aprendi desde cedo que no nosso mundo não existe inocência. Existe apenas sobrevivência. Eu tinha um irmão, Marco. Ele era 3 anos mais velho que eu e era meu melhor amigo. Marco me ensinou a atirar quando eu tinha 12 anos. Me ensinou a não confiar em ninguém. Me ensinou que, no final das contas, só a família importa. Mas aos 17 anos, eu perdi Marco. Ele foi morto em uma emboscada. E meu pai jurou vingança contra os responsáveis. A família Moretti. Os Moretti eram nossos inimigos há gerações. Vittorio Moretti era o chefe deles. Um homem frio, calculista, com olhos cinza como o aço e uma reputação ainda mais sombria. Diziam que ele matou o próprio tio para assumir o controle da família. Diziam que ele nunca sorria. Diziam que ele não tinha coração. E eu acreditei em tudo isso, porque eu precisava de alguém para odiar. E Vittorio Moretti era o alvo perfeito. A guerra entre nossas famílias durou anos. Sangue derramado dos dois lados. Alianças desfeitas. Traições expostas. Até que um dia, tudo mudou. Meu pai me chamou no escritório dele. Eu tinha 23 anos. Achei que ele ia me dar uma nova missão. Achei que ele ia me ensinar mais sobre os negócios. Mas o que ele me disse destruiu meu mundo em segundos. Eu ia me casar. Com Vittorio Moretti, o homem que matou meu irmão. Eu lembro exatamente das palavras do meu pai. Isabela, você vai se casar com Vittorio Moretti. Isso não é negociável. Eu ri. Eu realmente ri na cara dele. Achei que era uma piada de mau gosto. Mas quando olhei nos olhos dele, vi que ele estava falando sério. Tentei argumentar. Gritei, chorei, implorei. Mas nada disso importava. Meu pai tinha decidido. E no nosso mundo, quando o chefe decide, você obedece. Ele me explicou que era uma aliança política. Que os outros clãs estavam crescendo em poder. Que a única forma de sobrevivermos era unindo forças com os Moretti. Que eu era a peça-chave dessa aliança. Que eu tinha que fazer isso pela família. Mas tudo que eu conseguia pensar era em Marco. No meu irmão morto. No sangue dele no chão. E no homem responsável por tudo isso esperando por mim no altar. O casamento foi marcado para 3 semanas depois. 3 semanas para eu aceitar que minha vida tinha acabado. Eu não dormi nessas semanas. Eu não comi. Eu só pensava em maneiras de fugir, mas não havia saída. Meu pai colocou guardas ao meu redor. Eu era uma prisioneira na minha própria casa. O dia do casamento chegou. Eu me vesti com um vestido branco que parecia uma mortalha. Olhei para o espelho e não reconheci a mulher que estava ali. Meus olhos estavam vazios. Meu rosto pálido. Eu parecia um fantasma. E talvez eu fosse. Porque a Isabela que eu conhecia tinha morrido no momento em que meu pai anunciou esse casamento. A igreja estava cheia. Homens das 2 famílias, todos armados, todos vigiando uns aos outros. A tensão no ar era tão densa que eu quase podia sentir o gosto dela. E então eu o vi. Vittorio Moretti. De pé no altar, vestindo um terno negro impecável. Ele era alto, forte, e seus olhos cinza me encararam com uma frieza que congelou meu sangue. Caminhei até ele. Cada passo parecia uma eternidade. E quando finalmente cheguei ao altar, ele não esboçou nenhuma reação. Não sorriu, não acenou. Apenas me olhou como se eu fosse mais uma peça de xadrez no jogo dele. O padre falou palavras que eu não ouvi. Vittorio colocou uma aliança no meu dedo. Eu coloquei uma no dele. E então fomos declarados marido e mulher. Ele se inclinou para me beijar. E quando nossos lábios se tocaram, foi como gelo contra gelo. Não havia amor ali. Não havia nem desejo. Apenas ódio e obrigação. A festa foi um pesadelo. Música alta, comida farta, mas nenhuma alegria. Só tensão e olhares desconfiados. Vittorio mal falou comigo. Ele ficou o tempo todo conversando com os homens dele, planejando, negociando, e eu fiquei ali, sozinha, vestindo um sorriso falso para quem passava. Quando a noite acabou, fomos para a mansão dos Moretti. Era uma construção enorme, antiga, cercada por muros altos e guardas armados.
Parecia mais uma prisão do que uma casa. Vitório me levou até o quarto. Nosso quarto. Ele abriu a porta e me deixou entrar primeiro. Fechei os olhos esperando o pior. Mas quando abri novamente, vi que ele estava parado perto da janela, olhando para fora. Você pode dormir na cama, ele disse, sem me olhar. Eu vou dormir no sofá. E então ele saiu do quarto, me deixando sozinha. Eu não entendi. Ele não me tocou. Não me forçou a nada. Ele apenas me deixou em paz. E pela primeira vez naquele dia horrível, eu respirei aliviada. Mas também confusa. Porque o monstro que eu tinha criado na minha cabeça não correspondia ao homem que acabara de sair daquele quarto. Os primeiros dias na mansão Moretti foram estranhos. Vitório mal aparecia. Ele saía cedo e voltava tarde. Quando nos cruzávamos, ele apenas acenava com a cabeça e seguia em frente. Era como se eu fosse invisível para ele. E parte de mim ficava grata por isso. Mas outra parte ficava intrigada. Comecei a explorar a mansão. Era enorme. Corredores intermináveis. Salas cheias de móveis antigos, quadros de ancestrais mortos há séculos. E guardas. Muitos guardas. Todos me observavam com desconfiança. Eu era uma Rossi em território Moretti. Uma inimiga dentro de casa. Foi numa dessas explorações que encontrei a sala trancada. Era no terceiro andar, no final de um corredor escuro. A porta era de madeira maciça, com 3 fechaduras. Tentei abrir, mas obviamente estava trancada. Perguntei a uma das empregadas sobre aquela sala, mas ela desviou o olhar e murmurou algo sobre ser o escritório privado de Vitório. Isso só aumentou minha curiosidade. O que ele escondia ali? Armas? Dinheiro? Evidências dos crimes dele? Eu precisava saber. Então esperei até altas horas da madrugada, quando todos dormiam, e voltei até aquela porta. Eu tinha aprendido a arrombar fechaduras quando era mais nova. Marco me ensinou. E graças a ele, consegui abrir as 3 fechaduras em menos de 10 minutos. Entrei na sala e fechei a porta atrás de mim. Acendi uma pequena lanterna que tinha trazido e olhei ao redor. Era realmente um escritório. Mas diferente do resto da mansão, esse lugar era pessoal. Tinha fotos nas paredes, livros velhos nas estantes, uma mesa cheia de documentos. Fui até as fotos. A maioria mostrava Vitório quando criança, com uma mulher bonita que devia ser a mãe dele. Mas uma foto me chamou a atenção. Era mais recente. Mostrava Vitório ao lado de outro homem, ambos sorrindo. Peguei a foto e olhei mais de perto. E meu coração parou. O homem ao lado de Vitório era Marco, meu irmão. Minha mente começou a girar. Por que Vitório tinha uma foto com Marco? Por que eles estavam sorrindo juntos? Será que eles se conheciam? Será que meu irmão e meu marido tinham alguma ligação que eu desconhecia? Eu estava tão absorta na foto que não ouvi a porta se abrir. Só percebi a presença dele quando uma voz grave ecoou atrás de mim. O que você está fazendo aqui? Me virei rapidamente e vi Vitório parado na entrada, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Raiva, tristeza, medo. Eu achei essa foto, gaguejei mostrando a imagem para ele. Por que você tem uma foto com o meu irmão? Vitório ficou em silêncio por um longo momento. Então ele entrou na sala e fechou a porta. Caminhou até mim e pegou a foto da minha mão. Olhou para ela com uma expressão melancólica. Porque Marco era meu amigo. Ele disse baixinho. Eu não acreditei no que eu vi. Amigo? Como assim, amigo? Você matou ele! Vitório levantou os olhos para mim e, pela primeira vez, vi emoção ali. Dor. Eu não matei seu irmão, Isabela. Eu tentei salvá-lo. E então, ele me contou tudo. Me contou que Marco tinha se infiltrado na família Moretti anos atrás, fingindo ser um aliado. Mas com o tempo, eles se tornaram amigos de verdade. Marco começou a questionar as ordens do meu pai. Começou a duvidar da guerra entre as famílias. E, eventualmente, ele tentou fazer uma ponte de paz entre os Moretti e os Rossi. Mas meu pai descobriu. E viu isso como traição. Então, ele armou a emboscada. Fez parecer que os Moretti tinham matado Marco. Mas, na verdade, foram os próprios homens do meu pai que atiraram nele. Vitório estava lá. Ele tentou impedir. Mas era tarde demais. Eu não queria acreditar. Meu pai? Meu próprio pai matou Marco? Isso não fazia sentido. Mas quanto mais Vitório falava, mais as peças se encaixavam. As inconsistências na história oficial. A pressa do meu pai em culpar os Moretti. A forma como ele nunca me deixou ver o corpo. Minhas pernas falharam e eu caí no chão. Vitório se ajoelhou ao meu lado, mas não me tocou. Apenas ficou ali,
esperando eu processar tudo. E quando finalmente consegui falar, minha voz saiu como um sussurro quebrado. Por que você nunca me contou? Porque você não teria acreditado, ele respondeu. E porque eu sabia que a verdade ia destruir você. Naquela noite, tudo mudou. Eu não via mais Vitório como meu inimigo. Eu via um homem carregando os mesmos fantasmas que eu. Um homem que tinha perdido um amigo. Um homem que, talvez, não fosse o monstro que eu imaginava. Depois daquela noite, as coisas entre Vitório e eu mudaram completamente. Começamos a conversar. De verdade. Ele me contava sobre a vida dele, sobre como assumiu a família tão jovem, sobre o peso de carregar um legado manchado de sangue. E eu contava sobre mim, sobre crescer sendo a filha do chefe, sobre nunca ter tido escolhas, sobre a solidão de estar sempre cercada de gente, mas nunca ser vista. Descobri que Vitório gostava de ler, que ele tocava piano quando estava estressado, que ele tinha uma cicatriz no peito que ganhara aos 15 anos, quando salvou a irmã mais nova de um sequestro. Descobri que ele era mais complexo do que qualquer um imaginava. E ele descobriu coisas sobre mim, que eu desenhava quando estava triste, que eu tinha medo de tempestades, que eu sonhava, um dia, viver longe de tudo isso, em algum lugar onde ninguém soubesse meu sobrenome. As semanas passaram e a distância entre nós diminuiu. Começamos a jantar juntos, a assistir filmes à noite, a dividir o mesmo quarto, a mesma cama, sem que nada acontecesse. Mas a tensão estava lá, crescendo, pulsando. Até que numa noite de tempestade, tudo mudou. Eu acordei assustada com um trovão e instintivamente me agarrei a Vitório. Ele me puxou para perto, enrolando os braços ao meu redor. E quando olhei nos olhos dele, vi algo diferente. Desejo. Ele se inclinou devagar, me dando tempo para recuar. Mas eu não recuei. Nossos lábios se tocaram, e dessa vez não foi como gelo. Foi como fogo, calor, paixão, necessidade. Passamos aquela noite explorando um ao outro, quebrando todas as barreiras que tínhamos construído. Eu estava me apaixonando pelo meu marido. E isso era a coisa mais perigosa que poderia acontecer, porque o mundo ao nosso redor não tinha parado. A aliança entre as famílias era frágil. Havia resistência dos dois lados. Homens que não aceitavam a paz. Homens que queriam guerra. E então, a tragédia aconteceu. Vitório saiu para uma reunião com um dos aliados. Deveria ser algo rápido, seguro. Mas quando ele não voltou no horário esperado, eu soube que algo estava errado. Liguei para os guardas. Ninguém atendia. Liguei para os homens de confiança. Silêncio. E então, recebi uma mensagem anônima. Um endereço. E uma foto de Vitório ensanguentado, amarrado em uma cadeira. Eu não pensei. Peguei uma arma, chamei 2 dos guardas que confiava e fui até o endereço. Era um armazém abandonado nos arredores da cidade. Quando chegamos, os guardas quiseram entrar primeiro, mas eu não deixei. Era uma armadilha. E eu sabia disso. Mas não me importava, porque Vitório estava lá dentro. Entrei pelo telhado, descendo silenciosamente. Vi Vitório amarrado, 3 homens ao redor dele. Reconheci um deles. Era da família Russo, um clã menor que sempre quis derrubar os Moretti. Atirei no primeiro antes que ele pudesse reagir. O segundo sacou a arma, mas eu fui mais rápida. O terceiro tentou usar Vitório como escudo, mas Vitório, mesmo ferido, deu uma cabeçada nele, me dando a abertura perfeita para atirar. Corri até Vitório e cortei as cordas. Ele estava sangrando, mas vivo. Você é louca, ele sussurrou com um meio sorriso. Eu sei, respondi, segurando o rosto dele. Mas você é meu marido. E eu não deixo ninguém machucar o que é meu. Saímos dali juntos, apoiados um no outro. E naquele momento eu soube com certeza. Eu amava aquele homem. Amava mais do que deveria. Mais do que era seguro. Mas o amor no nosso mundo era um luxo perigoso. E eu estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. Vitório se recuperou rápido, mas aquele ataque foi um aviso. Alguém queria destruir nossa aliança. Alguém estava infiltrado, passando informações. E precisávamos descobrir quem. Vitório começou a investigar os homens dele. Eu decidi investigar os meus. Voltei à casa do meu pai algumas vezes, fingindo visitas cordiais, mas na verdade procurando pistas. E foi numa dessas visitas que encontrei algo perturbador. Uma conversa gravada. Entre meu pai e um homem que eu não conhecia. Eles falavam sobre o casamento, sobre como era o plano perfeito, sobre como, quando chegasse a hora certa, eles usariam a minha posição dentro da família Moretti
para destruí-los de dentro. Meu coração afundou. Meu próprio pai tinha me usado como uma bomba relógio. Ele nunca quis paz. Ele queria vingança. E eu era a arma. Mas o que me destruiu de verdade foi o que veio depois na gravação. Meu pai falando sobre Marco, confessando, dizendo que teve que matar o próprio filho porque ele tinha se tornado fraco, porque ele tinha se aliado ao inimigo, porque ele tinha escolhido a paz em vez da lealdade. As lágrimas desceram pelo meu rosto enquanto eu ouvia aquilo. Meu pai, o homem que eu tinha admirado a vida inteira, o homem que eu tinha obedecido cegamente, era um monstro. Peguei a gravação e voltei para a mansão Moretti. Mostrei tudo para Vitório. Ele ouviu em silêncio, a mandíbula travada, os olhos frios e calculistas. Quando terminou, ele me olhou. O que você quer fazer? Era a primeira vez que alguém me perguntava isso. A primeira vez que alguém me dava uma escolha. Eu quero acabar com isso, respondi. Quero justiça pelo Marco, mas não quero mais sangue. Já perdemos gente demais. Vitório assentiu. Então vamos expor seu pai. Vamos mostrar para todos os clãs o que ele fez. Vamos tirar o poder dele sem guerra. Mas meu pai era esperto. Quando descobriu que tínhamos a gravação, ele agiu rápido. Convocou uma reunião de todos os chefes das famílias. E lá, na frente de todos, ele me acusou de traição. Disse que eu tinha me vendido aos Moretti. Que eu tinha me tornado uma deles. Que eu tinha escolhido um inimigo em vez da minha própria família. Vitório se levantou, pronto para me defender. Mas eu o segurei. Deixa comigo, sussurrei. E então eu me levantei. Olhei para o meu pai e reproduzi a gravação para todos ouvirem. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Todos os chefes ouviram a confissão. Ouviram meu pai admitindo que matou o próprio filho. Ouviram ele planejando usar o casamento para destruir os Moretti. Ouviram tudo. Meu pai tentou argumentar, tentou mentir, mas era tarde demais. Os outros chefes se voltaram contra ele. E num voto unânime, ele foi exilado. Perdeu tudo. Poder, respeito, família. Mas ele não aceitou isso quieto. Porque 3 dias depois ele voltou. Com um exército pequeno, mas letal. E declarou guerra aos Moretti. E a mim. A guerra que meu pai começou foi brutal, rápida e sangrenta. Ele atacou a mansão numa noite sem lua. Vitório tinha se preparado, então tínhamos guardas reforçados, mas não foi suficiente. Eles eram muitos. O som de tiros ecoou pela casa inteira. Vitório me colocou em um quarto seguro e me disse para ficar lá. Mas eu não conseguia. Não conseguia ficar parada enquanto as pessoas que eu amava lutavam lá fora. Peguei uma arma e saí. O corredor estava cheio de fumaça e corpos. Segui o som da luta até o salão principal. E foi lá que vi meu pai. Ele estava parado, apontando uma arma para Vitório. Não pensei. Apenas corri. Me coloquei entre eles. Pai, para! Gritei. Ele me olhou com olhos vazios. Sai da frente, Isabela. Isso não é com você. É sim! Gritei de volta. Você matou o Marco! Você destruiu nossa família! E agora quer me tirar o único homem que eu amo? Não! Eu não vou deixar! Meu pai apertou o gatilho. E eu senti a bala entrar no meu ombro. A dor foi instantânea, mas o choque foi pior. Meu próprio pai tinha atirado em mim. Caí no chão. Ouvi Vitório gritar meu nome. Ouvi mais tiros. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava em um hospital. Luzes brancas, cheiro de desinfetante, e Vitório sentado ao meu lado, segurando minha mão. Seus olhos estavam vermelhos. Ele tinha chorado. Você está aqui, ele sussurrou, apertando minha mão. Você está viva. E você? Perguntei com a voz rouca. Está bem? Ele assentiu. Estou. Graças a você. Você me salvou. De novo. E meu pai? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Morto? Vitório respondeu. Ele não me deixou escolha. Fechei os olhos. Deveria sentir dor. Deveria sentir tristeza. Mas tudo o que sentia era alívio. Porque finalmente estava livre. Livre do legado de sangue. Livre das expectativas. Livre para escolher minha própria vida. Vitório se inclinou e beijou minha testa. Eu prometo, Isabela. Vamos recomeçar. Longe disso tudo. Vamos ter a vida que você sempre quis. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei que isso era possível. Porque eu tinha encontrado algo raro no nosso mundo sombrio. Eu tinha encontrado amor verdadeiro. Dizem que o amor é capaz de curar tudo. Mas quem vive nas sombras sabe. O amor também pode matar. Minha história começou com ódio. Com um casamento forçado.
com mentiras e traições. Mas terminou com amor. Um amor que quase nos custou tudo, mas que no final nos salvou. Hoje, eu e Vitório vivemos longe da máfia. Passamos o controle da família para pessoas de confiança e desaparecemos. Às vezes eu ainda sonho com Marco. Ainda sinto falta dele, mas sei que ele estaria feliz por mim, porque eu escolhi a paz que ele tanto queria. Se essa história te prendeu até o fim, comenta aqui embaixo. Você acredita que o amor pode nascer entre inimigos? E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima história é ainda mais intensa.